Bahia, professor Manuel Humberto, para falar um pouquinho sobre esse 20º encontro da UNCM aqui no estado da Bahia e fala com propriedade com relação a esse novo momento em que vivem os municípios e, por que não dizer, os conselhos municipais de educação, pela importância que eles têm. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, meu caro Magno. Na realidade, nós estamos vivendo aqui um momento ímpar, né? O 20º encontro da Bahia, que com a presença de mais de 200 conselhos representados, presidentes, conselheiros, enfim, uma grande discussão. Nós estamos nos aproximando de um momento muito, eu diria, importante para a educação brasileira. E a UNCM, né, e a Undime têm sido instituições-chave nesse processo. Encontros como este, naturalmente, fortalecem esse entendimento por parte dos conselheiros, que são os responsáveis pela normatização, por exemplo, da Base Nacional Comum, que está já aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e que se encontra na fase de elaboração da implementação por parte das secretarias municipais e estaduais de educação, no nosso caso, basicamente a importância que os municípios têm nesse momento e, sem dúvida nenhuma, vai dar um resultado muito interessante, acredito, nesse tipo de evento. A UNCM começa com esse encontro da Bahia, um desafio que vai ocorrer em todos os estados do Brasil e mais em 5 regiões. Já começamos no Nordeste, lá em Maceió, dia 12 e 13 de junho estaremos em Cuiabá, na região Centro-Oeste, dia 10 de julho em Angra dos Reis, na região Sudeste, agregando mais 4 estados, Rio de Janeiro, e vamos encerrar na região sul, em Florianópolis, no mês de agosto, provavelmente no dia 24 de agosto. Temos ainda um encontro regional do Norte, que está indefinido aí no local, ou em Belém ou em Boa Vista. Mas o fato é que todos esses convergem para um só objetivo: a discussão dos grandes problemas da educação brasileira a partir do Sistema Municipal de Educação, a partir da implementação da base, a partir do posicionamento dos conselhos no tocante ao Sistema Municipal de Ensino. É claro que essa discussão, a partir do momento em que a base foi homologada no ano passado, em dezembro do ano passado, o Conselho Nacional já ratificou, os conselhos estaduais também já se debruçando sobre, os conselhos municipais não podem esperar para 2021, que é o prazo máximo, e até no caso da Bahia 2019, afinal de contas é um ano de implementação, é um comitê tripartite, um DIME, estados e também a União através do MEC, né? Para que possa começar a discutir. A discussão tem que começar desde já, né? Eu acho que é imprescindível o que está ocorrendo. A UNCM, por exemplo, ela se preparou, ela vem se preparando dentro de um formato um pouco diferente. Neste ano nós vamos ter um articulador para cada estado, um articulador para cada estado. Isso vai poder proporcionar aos conselhos uma espécie de segurança maior, além do coordenador estadual, que é alguém que sempre tem correspondido a essa expectativa quando a educação precisa. Ele vai ter mais alguém que é um trabalho feito diretamente pelo MEC, através da Secretaria de Educação Básica, que vai proporcionar, eu diria assim, uma discussão interna com muito mais consistência na análise que vão vir justamente feitas pelas Secretarias Municipais de Educação. O que vocês pensam de maior dificuldade ou maior desafio para essa implementação da base? Ainda falta formação para os conselheiros? Ainda há uma rotatividade muito grande, mesmo entendendo que o regimento interno preconiza a manutenção de 1/3 e a mudança de 2/3, mas nem sempre esse 1/3 acaba ficando, porque não são remunerados. Muitos deles são da rede, mas são afastados de sala de aula ou de outros afazeres para poderem estar à disposição. Ocupam também outros afazeres. Qual é o maior desafio que vocês entendem para que essa base possa, de fato, sair do papel e atender às peculiaridades? O nosso grande problema é que os nossos conselhos, ao longo dos anos, eles não tiveram o apoio devido da gestão municipal, principalmente. Eles foram formados, eles começaram a atuar, eles foram se fortalecendo, que eu considero assim, naturalmente. Hoje, nós sentimos maior firmeza nas grandes cidades, nas capitais do Brasil, nas cidades acima de 50 mil habitantes. Nós temos conselhos hoje que têm uma atuação muito forte, em todos os sentidos. Nos pequenos municípios, esse tem sido ainda um problema, por área de formação. Nós tomamos uma iniciativa agora que deve resolver essa situação, pelo menos vamos tentar. Há um projeto em andamento onde nós vamos fazer uma grande formação de conselheiros no Brasil, em todos os estados, principalmente em pequenos municípios,
que vai contar com o apoio da Confederação Nacional dos Municípios. Estamos numa rodada de conversa muito adiantada nesse processo. Vai contar com o apoio da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, que tem hoje mais de 150... O trabalho dos conselheiros se assemelha ao trabalho das câmaras de vereadores, né? A própria dinâmica do trabalho, ou deveria pelo menos, eu digo no sentido de normatizar, não é? Eu considero hoje que os conselheiros municipais é o maior colegiado existente no Brasil. Nós somos mais de 50 mil conselheiros, talvez mais do que vereadores, e 4 mil conselhos praticamente já instalados. Alguns funcionando em toda a sua plenitude e outros precisando realmente desse apoio que a UNCM tem procurado dar ao longo dos anos. A UNCM evoluiu muito. A UNCM tem, na gestão da professora Gilvânia, ela teve uma visibilidade muito forte em todos os sentidos e nós estamos tentando continuar com esse trabalho. A expectativa é que essa formação se consolide em todos os estados brasileiros. Nós estamos assim renovando nossos quadros. Recentemente fizemos uma nova eleição no Amapá, que não vinha correspondendo à nossa expectativa a nível de resultado, um estado com 16 conselhos apenas, aliás, 16 municípios com 10 conselhos atuando. Nós queremos universalizar, esse é o objetivo, né? E assim sucessivamente. Eu acho que a parte de formação de conselheiros evoluiu muito nos últimos 2 anos. Tem sistema próprio também, né? Não basta ter só o conselho, é preciso que o município tenha um sistema próprio, deixe de ficar atrelado ao Estado, né? Então, esse é um problema que ficou talvez na história pela falta de diálogo prévio que deveria ter existido no município na hora que ele instalou o conselho. Ele teria que vir junto com o sistema, era muito mais, eu diria assim, consistente os resultados a serem alcançados. Felizmente, o diálogo com o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação tem sido o melhor possível e os conselhos estaduais, hoje, eles têm sido uns grandes parceiros dos conselhos municipais. A maioria dos estados, inclusive, conseguem realizar eventos em conjunto. Com áreas de atuação distintas, mas são complementares. O sistema articulado possibilita isso, né? Evidentemente que o fato de você ter hoje os conselhos de capitais, por exemplo, com uma grande atuação, faz com que os conselhos estaduais, que necessitam realmente de ocupar o espaço que lhe é devido dentro do sistema estadual de ensino e o sistema de escolas privadas do ensino fundamental. A essa altura, praticamente todos os estados já foram assumidos pelos conselhos municipais a normatização da educação infantil. Isso é um avanço considerável, porque a gente consegue ter esse diálogo dentro de um mesmo espaço dos dois sistemas, né? Sistema estadual com o ensino fundamental da rede privada e o sistema municipal com a educação infantil dessa mesma rede. Então, uma escola, de repente, ela pode ter uma autorização da rede estadual, além do Conselho Estadual, e a outra do Conselho Municipal. Isso faz com que o sistema articulado se fortaleça em todos os sentidos. Esse é, talvez, o ponto de partida que nós precisamos ainda aprofundar com muita discussão, mas também com muito resultado no sistema articulado de educação. Só vai se dar gradativamente, né? A CONAI 2010, ela já preconizava isso. Ela dizia que os sistemas deveriam se articular dentro do que a LDB prevê. Infelizmente, em alguns estados, isso não ocorreu de imediato. E hoje nós estamos em 2018, 8 anos depois, ainda com esse tipo de problema, né? Então, eu acho que é isso que deve ocorrer. Acredito que até 2020 nós vamos alcançar esse objetivo. A década da LDB já foi embora, nós já passamos a segunda década, né, aos 20 anos. Mas, enfim, existem avanços, são gradativos, é preciso nunca perder de vista isso, né? Claro, o esforço tem sido feito de uma forma geral, né? O diálogo, eu citei o exemplo do nosso diálogo da UNCM com a CNM, é algo que, e aliás, não só com a CNM, com todas as entidades municipalistas de uma forma geral, porque é lá que está o gestor municipal e o gestor da educação municipal. Onde tudo acontece, né? Exatamente, que devem entender a força que nesse momento tem os conselhos municipais de educação, de fazer a legislação própria, próximo a ele, com eficiência e com eficácia. Então isso faz com que a gente se sinta assim, pelo menos otimista, para que essa segunda década venha com mais, eu diria, com mais resultados, né, para o próprio município, né? Quando a gente imagina que o conselheiro municipal é alguém que está muito próximo da sua realidade, ele enxerga as dificuldades, né?
e procura talvez dar resultados mais rápido. Ele tem capacidade de, né? Exatamente, Teria capacidade ele está mais próximo. Da mesma forma, como o diálogo dos conselheiros municipais de educação com o secretário municipal de educação, ele eu diria assim, é olho no olho. Eles conseguem talvez fazer uma articulação muito diferente de quando ela está à distância. De fora para dentro. Exatamente, isso é fundamental. Não pode ser uma extensão da Secretaria de Educação, mas não pode de forma nenhuma trabalhar de forma sem estar atrelada, né? Então, exatamente. O grande desafio que eu acho que os conselhos têm é de exercer o seu papel de autonomia, mas sem ter uma subordinação direta, né? A articulação é normal, tem que ocorrer. Eu sempre digo que a área de educação de qualquer município, na hora que o secretário de Educação tem um diálogo perfeito com o presidente de conselho, exatamente, os resultados são os melhores possíveis, né? Porque há uma sintonia que tem que acontecer naturalmente. Certo, então, um abraço, obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela deferência e pelo apoio a esse grande encontro aqui da Bahia. Esperamos revê-los também nas outras regiões, nos outros estados. E a culminância nossa, que vai ocorrer em Londrina esse ano, né, nosso encontro nacional, que o ano passado foi aqui na Bahia, lá em Ilhéus, ele ocorrerá 5, 6 e 7 de novembro lá em Londrina, Paraná.